Afinal, o que é um pastor, e um reverendo, e o bispo, e tem arcebispo, e é o rei da Inglaterra que manda em todos vocês? Nossa, deu até tempo da Rainha Elizabeth morrer desde o último vídeo de anglicanismo, né? Que Deus a tenha. Como vocês sabem, eu sou anglicano. E uma das perguntas que eu mais recebo, das muitas que eu recebo sobre esse tema, que inclusive me faz pensar se eu deveria fazer um vídeo só respondendo perguntas sobre anglicanismo, você que me diz, gostaria de ver um desse? Mas uma das perguntas que eu mais recebo são pessoas me pedindo para explicar a eclesiologia anglicana. Eu sei que esse vídeo pode ser uma bomba de informação para quem é de fora desse mundo todo. Então, se você quiser, recomendo até você pegar um caderninho e fazer as suas anotações. Tá, em primeiro lugar, vamos lidar com o negócio do rei da Inglaterra. Antes de tudo, lembra que nós estamos falando da Inglaterra, onde a separação entre igreja e Estado não é igual aqui no Brasil. As coisas são muito mais conectadas por lá. Eu falei até alguns vídeos atrás que teve um momento na história que o rei, na época, o famoso Henrique VIII, ganhou o título de governador supremo da Igreja da Inglaterra. E eu sei que com um título desse fica difícil de não achar que ele não tem um grande poder sobre tudo e todos dentro da Igreja Anglicana, né? Esse arranjo de relação entre igreja e Estado é às vezes chamado de erastianismo, em referência ao teólogo do século XVI, Thomas Liber, que tinha o apelido Thomas Erastus. Ele defendia a ideia de que as autoridades civis tinham jurisdição final em todas as áreas, inclusive em questões religiosas. Lembra lá dos artigos de religião, os 39? Se você não lembra, vai lá ver o vídeo. Mas o artigo 37 diz que não concedemos aos nossos príncipes o ministério da palavra de Deus, nem dos sacramentos. E também diz que o monarca deve governar todos os estados e graus confiados ao seu encargo por Deus, sejam eles eclesiásticos ou temporais, e reprimir com a espada civil os teimosos e os malfeitores. O rei/rainha, na coroação, faz uma promessa, a promessa de manter e preservar inviolavelmente o assentamento da Igreja da Inglaterra, bem como a doutrina, o culto, a disciplina e o governo dela, conforme estabelecido por lei na Inglaterra. Will you maintain and preserve inviolably the settlement of the Church of England and the doctrine, worship, discipline and government thereof, as by law established in England? All this I promise to do. Mas vamos entender na prática então. O rei tem poder sobre a igreja? Tem. O rei é quem nomeia os arcebispos, bispos e deões de catedrais. Já explico. E ele faz isso através da recomendação do primeiro-ministro, que, por sua vez, recebe os nomes a serem recomendados através de um processo de eleição de dentro da própria igreja. Então assim, ele autoriza, mas os nomes já foram nomes aprovados pela igreja no seu próprio processo de escolha. Além disso, ele também aprova as possíveis edições do livro de oração comum, mais sobre isso num vídeo futuro. Só que tem um detalhe importante, ele até tem esse poder, só que apenas na Inglaterra, na província da Inglaterra. E a Inglaterra é o único país em que os bispos anglicanos são decididos por uma autoridade política. E atualmente a Inglaterra é uma parcela bem pequena dos anglicanos quando a gente vai olhar todos os anglicanos e igrejas ao redor do mundo. Então não, infelizmente não foi o rei Charles que me colocou como pastor. Mas se quiser me convidar para um chá com biscoito, tamo junto, Carlinhos. Agora vamos falar sobre a eclesiologia de dentro da igreja. Primeiro, eu acho que é necessário que você se abstenha um pouco dos significados que você já tem para alguns termos e palavras aqui, só para não te confundir. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um pastor anglicano, mas até o momento da gravação desse vídeo ainda não sou ordenado. Palavras como essa ou outras como diáconos, presbíteros, podem significar outra coisa dentro do seu contexto. Então é preciso que você entenda que essas palavras podem significar coisas diferentes dentro do nosso contexto anglicano. Vamos lá, para esclarecer, todo aquele que está em Cristo é um sacerdote, como diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes. Todo cristão recebeu dons espirituais, como diz 1 Coríntios 12,7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Cada membro da igreja é chamado para ministrar as boas novas de Jesus a todas as pessoas. Como diz Marcos 16,15, Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Por causa do batismo e da confirmação, mais sobre isso num próximo vídeo, todos os cristãos fazem parte do ministério de Cristo na igreja e no mundo.
Mas dentro desse contexto todo, a igreja sempre reservou algumas pessoas para trabalhos específicos. Ao longo dos séculos, as pessoas que foram separadas para esses trabalhos caíram em 3 categorias que a gente chama de ordens. O rito pelo qual alguém é colocado em uma dessas ordens é o que a gente chama de ordenação. As 3 ordens são as de bispos, presbíteros e diáconos. E como parte de uma longa tradição, qualquer pessoa ordenada deve primeiro ser feita diácono. Depois de um tempo, caso entenda essa vocação, pode se tornar um presbítero. E somente um presbítero vocacionado para tal pode algum dia ser sagrado como um bispo. Não é claro se o Novo Testamento diferencia claramente o ofício do bispo do de presbítero. O mais provável é que diferentes igrejas locais tivessem práticas variadas, mas lá por volta do século II, o reconhecimento das 3 ordens sagradas, diácono, presbítero e bispo, já era mais universal. Para os fins didáticos desse vídeo aqui, eu quero simplificar cada uma das ordens que nós vamos tratar em alguns pontos. Ordem, tratamento, vocação geral e vocação específica. E eu vou colocar fotos para simplificar a sua visualização, mas entenda que em breve nós teremos um vídeo onde eu vou falar especificamente sobre as roupas, que nós chamamos de vestes litúrgicas ou paramentos. Vamos falar do bispo. A forma de tratamento de um bispo seria, tradicionalmente, o de reverendíssimo ou Right Reverend. Aqui no Brasil é bem comum você ver os bispos sendo tratados com essa forma, a não ser em uma carta formal ou um documento mais formal. O mais comum vai ser encontrar alguém chamando o bispo de bispo fulano ou de dom, que era usado aqui no Brasil como uma forma respeitosa de chamar alguém de senhor, e é a forma masculina de dona, como a gente usaria para uma Dona Maria, por exemplo. Era um título honorífico e de nobreza, mas acabou virando algo comum e no Brasil usado naturalmente nos bispos católicos romanos. A vocação geral de um bispo é a de um representante da unidade da igreja, o pastor dos pastores. A ideia anglicana é que o bispo é como um descendente direto dos apóstolos através da fidelidade à doutrina apostólica e da sucessão ininterrupta da imposição de mãos. Ou seja, um bispo foi sagrado por outros bispos que foram sagrados por outros bispos, sempre nesse rito. Eu não vou cair na ideia de tentar te convencer que isso aconteceu de forma ininterrupta ou perfeita, que é o que a gente chama de sucessão apostólica. Mas para mim, o que mais importa é a continuação do cuidado, a preocupação em manter a forma e nós não termos bispos por aí que se chamaram de bispo do nada ou que foram sagrados por uma pessoa aleatória. A vocação específica de um bispo é o chamado a guardar a fé da igreja. Isso significa que ele deve ensinar a doutrina correta e expulsar os falsos ensinamentos, e às vezes os falsos mestres. O bispo deve representar os apóstolos no modo como vive a sua vida. Ao mesmo tempo que precisam ter amor, fidelidade e integridade, também precisam ter boa doutrina. Os bispos são os pastores principais da igreja. Cada bispo é o pastor principal sob Cristo de todas as igrejas sob seus cuidados. Ou seja, os bispos são responsáveis por liderar a igreja. Frequentemente, mas nem sempre, os bispos são líderes de uma diocese. Uma diocese é uma região geográfica ou eclesiástica em que existem várias igrejas sob cuidado de um mesmo bispo. E aí a igreja central dessa diocese, dessa região, que é a igreja onde o bispo fica, a gente chama de catedral. E quem cuida dessa catedral, o pastor responsável, que também pode ser chamado de reitor, é o deão da catedral. Eu sei, muito termo, mas você pode voltar e reassistir quando quiser. E em breve eu quero lançar alguma espécie de vocabulário anglicano online para te ajudar a entender todas essas coisas. Juntos, os bispos estabelecem os conselhos da igreja. Eles que autorizam e mantêm as formas corretas de adoração e liturgia, a interpretação correta das escrituras dentro da tradição maior e tem como parte do seu ministério uma disciplina piedosa. Os bispos são aqueles que representam a igreja anglicana nos outros organismos cristãos, outros grupos religiosos e nas organizações seculares. Eles têm a responsabilidade de lembrar essas outras instituições, incluindo os governos, do senhorio de Cristo. No meio de tudo isso, eles são responsáveis por lembrar dos marginalizados, os pobres e aqueles que mais necessitam da nossa compaixão e do nosso cuidado. Como curiosidade, lá na Inglaterra, alguns bispos têm lugar na Câmara dos Lordes, o parlamento inglês. São 26 cadeiras só para os bispos e eles têm até poder de voto. Eles são chamados de Lords Spiritual. No anglicanismo, existem papéis específicos que o bispo pode ser eleito para desempenhar. Ele pode ser um bispo diocesano,
que cuida de uma diocese específica, ele pode ser coadjutor, que tem sucessão automática no caso do diocesano se retirar, ele pode ser assistente e ele pode ser sufragâneo, que é um auxiliar que não tem sucessão automática e que pode cuidar de uma região que ainda não é uma diocese. E aí você pode estar se perguntando, mas e o arcebispo? Calma, reabastece seu café. Se nós temos a diocese como uma região geográfica ou eclesiástica de igrejas, nós temos a província como uma região de dioceses, o que na maioria das vezes significa um país. A província é liderada por um primaz, geralmente chamado de arcebispo ou primaz. Qualquer que seja o título, ele serve como chefe espiritual da província. Um arcebispo é escolhido entre os bispos da província. A maioria tem um limite de mandato. Os arcebispos respondem perante os outros bispos da sua província e eles têm relações contínuas com outros primazes anglicanos e outras denominações também. Agora, alguns bispos anglicanos que talvez você já tenha ouvido falar. Desmond Tutu, Robinson Cavalcante, N.T. Wright, Marinês Bassotto, que é a atual arcebispa da IEAB. Agora vamos falar do presbítero. A forma de tratamento de um presbítero é o de reverendo. Por isso você vê muitas pessoas usando aquele heavy ponto antes do nome, sabe? Inclusive no Brasil é algo comum até para outras denominações, como os presbiterianos, que têm o reverendo Augustus Nicodemos e já também tiveram o reverendo Caio Fábio, por exemplo. Apesar de ser tecnicamente um título de alguém a quem se deve reverência, eu gosto particularmente de pensar na ideia de alguém que se reverenciou, que é o servo de todos, a exemplo de Cristo. Não o reverenciável, apesar de que nós devemos respeitar, mas o que se reverenciou. Em outros lugares pode ser comum o uso de father ou padre, apesar de ser mais comum só lá para os Estados Unidos e outros países. A vocação geral de um presbítero é o de ser o líder servo em uma comunidade. Um pastor. A vocação específica de um presbítero é pregar e ensinar a palavra, batizar, liderar o culto e a ceia, que nós também chamamos de Eucaristia, e formar as comunidades no caminho de Jesus. De tempos em tempos, um presbítero pode ser chamado para algo fora da igreja, mas é na igreja que ocorre a maior parte do ministério presbiteral. É claro que todos os cristãos são chamados a representar Cristo, mas os presbíteros servem como figuras representativas de Cristo para suas comunidades, especialmente no culto. É por isso que eles normalmente desempenham as funções que Cristo desempenharia se estivesse fisicamente presente. Eles celebram a Eucaristia, abençoam o povo e absolvem dos seus pecados. Esses atos pertencem verdadeiramente para Cristo, mas o presbítero tem, como escreveu o reverendo Thomas Mackenzie, o terrível dever de cumprir o papel do nosso Senhor. Os presbíteros representam a comunidade para Cristo, especialmente na oração. Eles representam a igreja perante o mundo, especialmente na esfera pública. E eles também representam o bispo junto à sua comunidade local, porque eles servem à comunidade. Nada disso significa que eles sejam mais semelhantes a Cristo do que outros cristãos. Pelo contrário, significa simplesmente que eles foram chamados para servir a igreja dessa forma específica. Os presbíteros muitas vezes lideram igrejas ou auxiliam na sua liderança. Eles iniciam novas igrejas, escolas e outros ministérios também. Às vezes, os presbíteros são chamados para treinar outros ministros, especialmente em faculdades e seminários. Eles podem servir também como capelães em locais como hospitais, escolas ou instituições militares. Na prática, os presbíteros têm alguns deveres que os diáconos não são autorizados a realizar: absolvição de pecados, bênção e consagração dos elementos da Eucaristia. Apenas um presbítero pode ser o reitor de uma igreja, uma paróquia. Isso significa que ele é o que as pessoas normalmente chamam de pastor titular, o pastor responsável pela comunidade local. Agora, alguns presbíteros anglicanos que talvez você já tenha ouvido falar: Tish Warren, John Stott, Fleming Rutledge e J.I. Packer. Vamos agora falar do diácono. Pega mais café. A forma de tratamento de um diácono também é o de reverendo. Inclusive é importante dizer que no contexto brasileiro, a gente costuma tratar diáconos e presbítero como pastores. Como eu disse na parte dos presbíteros, eles são comumente chamados de Reverend, Priest ou Father. Já os diáconos apenas de Reverend ou Deacon. Ou seja, o padre, Father, é apenas para o presbítero. Mas aqui no Brasil ficou comum chamar os dois de pastor por causa do seu ofício, sua vocação, que compartilha de algumas características iguais. A vocação geral de um diácono é a de ser um pastor. Eles são chamados a auxiliar na Eucaristia, a ler o Evangelho, a dirigir as orações ou a confissão, a orar a coleta do dia e a dizer a despedida no fim do culto. A vocação específica do diácono é o serviço aos necessitados.
O seu apelo específico é ministrar aqueles que estão à margem da sociedade. Se os presbíteros ministram na igreja e os leigos ministram no mundo, os diáconos ministram para aqueles que estão à margem de ambos. Os diáconos trabalham com os impotentes. Eles visitam os doentes e os que sofrem. Eles ajudam no cuidado de imigrantes, órfãos, viúvas, idosos e jovens. Eles podem servir em instituições como abrigo e hospitais. Eles também podem servir nas ruas e em outros lugares seculares. Os diáconos servem como missionários para os incrédulos, bem como mensageiros de esperança para aqueles que deixaram a igreja. Os diáconos representam o mundo para a igreja e a igreja para o mundo. Eles devem lembrar constantemente a igreja das necessidades do mundo, nunca deixando que a gente se concentre demais internamente. Um diácono é chamado a ser, nas palavras do reverendo Thomas Mackenzie, um santo pé no saco, para os religiosos que são satisfeitos consigo mesmos, especialmente para os presbíteros e bispos. É importante notar que todo presbítero e bispo foi primeiro diácono. Os presbíteros e bispos entre nós ainda têm essa vocação. Um presbítero e um bispo não deixa de ser um diácono. Sua ordem é como se fosse cumulativa. O dia que um bispo ou um presbítero deixar de ser um diácono na sua vocação, ele perdeu o sentido da sua ordem. Agora, alguns diáconos anglicanos que talvez você já tenha ouvido falar. Scott McKnight, Erin Moniz e todos os outros que nós citamos, porque se são ou foram bispos ou presbíteros, quer dizer que eles já foram e são diáconos. Entendido as 3 ordens? Entendeu como funciona o ministério ordenado? Antes de entrar no assunto do ministério não ordenado, eu preciso tratar bem brevemente sobre algo que você talvez já tenha percebido. Em cada uma das 3 ordens eu citei exemplos de mulheres, e foi intencional. Esse vídeo aqui não é o vídeo onde eu quero abordar profundamente sobre isso, porque eu sei que exige um papo bem mais longo sobre a história e sobre o tema em si. Confia em mim, esse vídeo vem aí. Mas eu acho importante esclarecer algumas coisas. Quando se trata sobre o ministério feminino, nós estamos falando de algo que é assunto fruto de debate no meio anglicano há muito tempo, sobre se pode, quais ordens podem e coisas do tipo. No Brasil, os debates começaram já lá nos anos 70. Mas é importante citar que a Igreja Brasileira ordenou sua primeira diácona em 1985, e a mesma foi ordenada presbítera no ano seguinte, 1986. E a primeira vez fora do Brasil que nós tivemos uma mulher ordenada foi em 1969, no Canadá. Então assim, eu não estou falando de algo novo no meio anglicano, nós estamos falando de 56 anos desde a primeira ordenação. Achei que era importante esclarecer só pra gente não cair no erro de achar que é um debate dos últimos anos ou um assunto da moda. Certo? Simbora então. Nós precisamos falar sobre ministério não ordenado. Dentro da eclesiologia anglicana, nós temos a possibilidade de alguém que quer servir na igreja, quer servir na liturgia, desenvolver sua vocação, mas que não se sente vocacionado para ser um diácono, um presbítero ou um bispo. É o que nós chamamos de ministro leigo. Diferente do ministério ordenado, o leigo é instituído pelo bispo, não ordenado, e ele não usa gola clerical. Só que aí, dependente de que igreja anglicana ou episcopal você faz parte, esse ministério pode ter um nome diferente. Pode se chamar ministro leigo, ministro comissionado, ministro laico, ministro local, ministro missionário, por aí vai. Mas todos são a mesma ideia, um ministro não ordenado. Para os fins desse vídeo, vou usar leigo. Os ministros leigos representam a igreja em um papel público representativo ou de liderança. Eles podem estar envolvidos em grupos pequenos, evangelismo, capacitação para missão, ensino, pregação, condução de culto, realização de funeral. Eles podem auxiliar os ministros ordenados, etc. O ministério leigo, em alguns casos, é usado também como uma espécie de estágio para o ministério ordenado. Ou seja, antes de aceitar a sua candidatura ao ministério ordenado, que nós também chamamos de sagradas ordens, você pode ser instituído como ministro leigo, meio que para ter a vivência da vocação e ver se aquilo faz sentido para você, se é a sua vocação. E aí, ficou claro? Eu sei, muita informação, né? Caso algo não tenha ficado claro ou você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder assim que eu puder. Espero que eu tenha conseguido explicar bem uma parte desse mundo todo sem fritar o seu cérebro. Se você gostou, já sabe, deixa o joinha aí embaixo. Se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever aí embaixo para você poder receber os próximos vídeos assim que eles saírem. Até a próxima. Tchau, tchau. Ei, reverendo, presbítero, o que é isso?